Gente, essa questão que nós estamos vendo aqui, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Gente, isso é natural. É natural isso. E a gente vê em todo lugar isso, tá? Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, aqui o Kardec ele chama a atenção do quê? Do médium, tá? Então, quer dizer, o médium ele é muito responsável quando ele recebe uma lição, quando ele recebe uma psicografia, alguma coisa. Tá bom, mestre? Então, o que acontece? Esse médium, ele tem uma responsabilidade de entender o seguinte, que aquela lição que chegou, aquela psicografia, em primeiro lugar, serve para ele. E ele muitas vezes fala, não, isso aqui vai servir para o outro. Opa, isso é para aquele parente meu complicado. Ah, não, é para aquele filho meu chato lá. Então, quer dizer, a pessoa não vê que está na cara ali que a lição é para ela, em primeiro lugar. Então, quer dizer, a gente tem essa mania de ficar o quê? Olhando, entendeu? O argueiro no olho do outro, e a gente esquece que a gente tem uma trave no nosso olho. Então, o mais importante nisso é o espírita lembrar que tudo aquilo que ele aprende, tudo aquilo que ele passa, tudo aquilo que ele estuda, vai aumentando o quê, gente? O grau de responsabilidade. Isso é natural. A Wanda está falando aqui que veio lá do catolicismo, eu também vim. Até os 15 anos eu ainda comungava. Depois eu li o Livro dos Espíritos, nunca mais entrei dentro da igreja. Mas eu lembro disso do padre falar, ó, eis aí o mistério da fé. Sempre para encerrar lá, ele fala, os mistérios da fé. E a doutrina espírita, gente, o que ela faz? Ela mostra o que são esses mistérios. Ela vai além do véu. Tá certo que as outras religiões têm, que elas não sabem para onde vai, mas a doutrina espírita, ela mostra além da vida, quer dizer, após a morte. E isso aí gera uma responsabilidade para todos nós que somos espíritas. Principalmente aonde? Dentro da nossa família, dentro do nosso grupo familiar. Porque você vê, dentro da nossa família tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que é ateu, que não acredita, que é evangélico, outro é católico. Então, e nós que somos espíritas, muitas vezes, nós temos uma responsabilidade maior. Maior em quê, gente? Em dar exemplo de fazer o bem. Porque todo conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, o mais importante de todos, gente, é que Kardec mostra o que? A necessidade. A necessidade de quê? De se fazer o bem. A necessidade da caridade. Então, quer dizer, e o Kardec mostra que fora da caridade não há salvação. Então, quer dizer, a gente tem que procurar o quê? Durante a nossa vida, procurar fazer o bem de forma sistemática, aonde tiver jeito, tá certo? Dentro da família, principalmente dentro da família, que é o lugar mais difícil que tem da gente exercitar a caridade. Por quê dentro da família? Porque a doutrina espírita nos mostra que a família muitas vezes é o lugar em que vão nascer o quê? Os inimigos do passado. Aquelas pessoas que a gente teve problema no passado, elas vão nascer como filhos, vão nascer como primos, vão nascer como pai, mãe, às vezes marido e esposa. Então, quer dizer, a gente tem que ter paciência dentro do lar e começar a exemplificar isso. Entendeu? Porque, igual a Wanda falou, nós temos câmeras em volta de nós o tempo todo, principalmente câmeras invisíveis, desses espíritos que estão aí cobrando da gente, vendo se o que a gente fala lá no centro é o que a gente pratica fora do centro. Porque, gente, a coisa mais difícil que tem é a gente lembrar o que a gente faz, muitas vezes, no escuro, na escuridão, quando não tem ninguém vendo. Isso é que é importante. Então, a gente tem que procurar o quê? Ter essa congruência com o que a gente fala, com o que a gente estuda, com aquilo que a gente faz. Porque a gente vê muitas vezes pais espíritas dentro de casa, estão lá educando os filhos, tudo, e muitas vezes estão dando mau exemplo aos filhos, mentindo, falando alguma coisa, deixando de falar a verdade, tentando enganar os outros. E às vezes o filho ele vai crescendo, chega lá para os 8, 9, 10 anos,
a criança começa a indagar os pais. Ué, pai, mas o que você fala para mim fazer não é o que você faz. Então, gente, isso é muito comum. Aí o pai fica bravo, fala, cala a boca, menino, vai cuidar da sua vida. Por quê? Porque chamou a atenção dele. Então, gente, a responsabilidade das pessoas que têm estudo, têm mais estudo, que estão lá trabalhando dentro da doutrina espírita é muito grande. Principalmente daqueles que se colocam na posição de palestrante para querer comentar evangelho, comentar livro dos Espíritos, igual estou fazendo aqui. Quer dizer, minha responsabilidade é grande, porque muitas vezes eu chego lá fora e derrapo, escorrego numa casca de banana, porque casca de banana na vida da gente, não vai faltar. Os espíritos inimigos nossos sempre vão colocar uma casquinha de banana aqui e ali para ver se a gente derrapa, para ver se a gente escorrega. Então a gente tem que ficar atento, vigilante e procurar ser honesto consigo mesmo. Procurar ter congruência daquilo que você estuda, daquilo que você fala, com aquilo que você faz. Principalmente fora das vistas dos outros. Tá certo, gente? Então é muito importante isso. Tá? Então o espírito ele tem essa responsabilidade. E eu lembro aqui do Emmanuel. O Emmanuel, quando o Chico perguntou, fez uma pergunta para o Emmanuel sobre a questão dos espíritas. Né? Por exemplo, lá no nosso lar, todo mundo tem curiosidade, tem muito espírita no nosso lar. Aí o Emmanuel falou, não tem. Lá tem mais católico, tem um bandista, tem outras denominações, e tem até ateus. E tem também um pouco de espírita. Olha só, porque, gente, uma das coisas que a gente vê muito, espírito contando para a gente, nos livros, é a decepção que os espíritas muitas vezes têm quando desencarnam. Que às vezes o espírita ele fica imaginando, quando eu desencarnar eu vou encontrar com o doutor Bezerra, não sei o que lá, vou ver o Emmanuel, sei lá o que tal, e chega do outro lado, já vai resvalando lá para o umbral e fica meio desesperado. Porque você vê que nós temos um trabalho de desobsessão na quarta-feira e a gente vê muito isso, sofrimento de gente que era espírita. Ah, mas como é que eu estou num trabalho de desobsessão? Ué, você está num trabalho de desobsessão porque provavelmente tudo aquilo que você aprendeu dentro da doutrina espírita você não praticava. Quer dizer, você era bonzinho dentro do centro espírita, para todo mundo ficar olhando, oh, que sujeito bacana, tudo. Mas na vida particular, às vezes era um tirano doméstico, tá certo? Um sujeito manipulador. Então tem muito disso. Quer dizer, então a gente tem que tomar cuidado e procurar o quê? Sempre lembrar, se eu estou vendo uma lição aqui, se eu estou fazendo um estudo dentro do centro, isso é para mim. Porque a gente tem mania de falar, nossa, fulano podia estar escutando isso. Não, é a gente que tem que escutar. E uma coisa que o Chico sempre recomendava era o quê? A gente que é espírita, toda noite, antes de dormir, percorrer, lendo as obras de Kardec. Então, quer dizer, o importante, toda noite, os pais espíritas fazerem um culto do Evangelho no lar. Ah, mas toda noite, faz um mini culto. Um culto de 5, 7 minutos. O que é o culto? É pegar o Evangelho, abrir a esmo e fazer uma leitura em voz alta ali com os filhos. E depois faz uma prece e encerra. Coisa de 5, 7 minutos. Que não toma muito tempo. Mas é importante fazer o culto do Evangelho, gente, toda noite. Toda noite. E nesse culto você vai pedir o quê? Forças para Deus, para Jesus, para quê? Para que você seja congruente com aquilo que você fala na frente dos outros e com aquilo que você faz, muitas vezes, por trás. Tá certo, gente? Porque sempre tem alguém vendo o que a gente faz. Ah, mas não adianta. Tem sempre alguém vendo. Principalmente aqueles perseguidores nossos, espirituais. Esses aí estão de plantão. Sempre atrás da gente para ver alguma coisa e para sempre colocar a gente numa situação muitas vezes difícil. E que a gente vai poder o quê? Provar.
aquilo que a gente está aprendendo dentro da doutrina espírita. Então é importante estudar? É importante estudar. Todo espírita deve estudar, manter os estudos e, principalmente, fazer trabalho dentro da caridade. Fazer o trabalho, estar sempre fazendo bem, preocupando com isso e tocando a vida. Tá certo, gente? E aos pais espíritas, o que a gente recomenda? Tem filho pequeno? Aqui a Nara sempre pede para a gente fazer propaganda aqui da evangelização infanto-juvenil. Então eu sempre procuro falar sobre isso, que os pais espíritas, eles têm a obrigação de colocar os filhos aonde? Na evangelização. Então aqui, ó, qualquer coisa, qualquer informação, falar com a professora Nara no telefone 988 29 49 98, tá? Que é muito importante as crianças já irem sendo evangelizadas, tá? E a Nara, ela tem várias turmas para várias faixas de idade, tá certo, gente? Então o que eu tinha para falar é só isso. Eu agradeço a todos e tenham a todos uma boa noite e uma boa semana.